Olá, você está no canal Doutora Renata Machado e aqui a ideia é falar de forma simples sobre coisa séria, a sua saúde e da sua família. No vídeo anterior eu falei sobre crescimento infantil, como nossos filhos crescem afinal. Se você não assistiu, não? Então vai lá e assiste o primeiro, que foi sobre quanto cresce uma criança por ano. Isso depende muito de cada fase. Mas no vídeo de hoje eu vou responder a segunda pergunta, que é essa aqui. Quanto da família interfere nessa altura que a criança vai ter? A gente sabe que crescimento não depende só de genética. Eu preciso ter hábitos de vida legais, ausência de doenças crônicas, alimentação, sono, e vai ter vídeo sobre tudo isso. Mas hoje nós vamos focar sobre a genética. Quanto do tamanho da família interfere no tamanho que essa criança pode ter? Muita coisa. Principalmente o tamanho dos pais. 50% da altura das crianças depende exatamente do tamanho do pai e da mãe. Por isso é muito importante que você tenha noção do seu tamanho certinho. Não vale mentir, hein? Eu fico brincando, a gente mente tanto tamanho que passa a acreditar na própria mentira. Não vale. Vou te mostrar como é que faz uma continha aqui de potencial genético. Isso calculado em centímetros, a altura do pai e da mãe, sem sapato, medido retinho, bonitinho. Na dúvida, peça para outra pessoa te medir, ou o seu próprio médico também. E a gente pegando então o tamanho real, hein? Não o que a gente pensa, mas certeza do pai e da mãe, tem como a gente prever mais ou menos quanto que essa criança deve chegar quando for adulta. Essa é uma conta que é diferente para meninos e meninas. Então a gente faz assim, para as meninas, eu pego a estatura do pai em centímetros, tiro 13, somo com a mãe e divido por 2. E dos meninos eu faço um pouco diferente. Eu pego a estatura da mãe, somo 13, mais o pai e divido por 2. Ou seja, filhos de mesmo pai e mesma mãe, geneticamente muito parecidos, os meninos ficam em média 13 centímetros maior que as meninas. Sabendo disso, é mais ou menos assim. Esse pai passa para a filha uma genética dele menos 13. Se ele fosse mulher, entre aspas, com a mesma genética, se ele não fosse homem, só de trocar, de ter ou não o cromossomo Y, ele seria menos ou mais 13 centímetros. Vamos fazer na prática aqui pra gente ver. E aí, eu tenho um número, o que eu faço com isso, né? Isso então é o cálculo do alvo familiar. Por que TH? Que a gente tem endócrino, adora umas siglas em inglês. Os nomes de hormônio, tudo é quase tudo em inglês. Então, TH é Target Height, ou altura-alvo, né? O alvo em inglês. Então, como eu falo muito TH, já vou ensinar pra vocês que esse é o jargão que a gente usa. Então, o que eu faço com isso? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Então, uma mãe de 1,64 m com um pai de 1,77 m. Aí você pega a altura do pai, tira 13, mais a mãe, divide por 2. Eu já fui esperta, já deixei um tamanho bem facinho de fazer a conta, que dá exatamente o tamanho da mãe. Mas nem sempre é assim. Então eu tenho esse número mágico aqui, 164. O que eu faço com isso? Pego esse número que eu encontrei com a conta, coloco lá no final da curva de crescimento. Então tá aqui 19 anos de idade. E eu vejo, poxa, 164 tá aqui, bem nesse percentil 50, bem no meiozinho da curva. Eu ainda considero mais ou menos 5 centímetros. Então, para essa criança, com pai e mãe desse tamanho, essa menina, tá vendo, rosinha menina, entre 1,59 e 1,69 é o esperado para ela geneticamente falando. Então, eu coloco aqui, mais ou menos, e eu descubro que o canal de crescimento para essa menina especificamente é aqui, nessa linha verde, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E isso vai me direcionar durante toda a infância. Aqui, esse primeiro exemplo, eu coloquei bem no meio, bem na média. Mas nem todo mundo vai crescer na média, nem todo mundo tem uma altura mediana. Por exemplo, uma outra família de uma menina que tem a mãe de 1,70 m e o pai de 1,83 m, fazendo aquela continha toda, deu exatamente 1,70 m de média de potencial genético, de target height. Então, o TH dela vai ser lá em cima, nesse percentil 85. 5 para mais, 5 para menos. O mínimo para essa menina é crescer no percentil 50. Diferente da outra. Essa daqui é normal estar crescendo aqui lá em cima, no percentil 97. E se eu tenho uma família menorzinha? Agora a mãe tem 1,53 m, o pai tem 1,66 m e o TH dela, olha onde é que vai? 1,53. Fica entre essa linha vermelha e essa linha amarelinha aqui. O máximo que daria para essa menina crescer é aqui um pouquinho acima do percentil 15. E se ela estiver um pouco abaixo, para esta família está normal.
Então é extremamente importante que eu leve em consideração, para avaliar se o crescimento da criança está normal, esse potencial genético. Como eu disse, vou repetir algumas vezes, nem todo mundo vai ter uma altura mediana. Então essa curva aqui, que é extremamente importante, ela tem que ser avaliada levando em consideração as crianças, em média, que a maioria vai estar na média, mas nem todas. Então, para eu saber se o seu filho, se o seu sobrinho, a criança específica, filho daquele pai, daquela mãe, está crescendo legal, eu preciso saber qual o canal dessa criança especificamente. Entenderam direitinho? Bom, se você teve alguma dúvida, se você gostou, vai lá, comenta, se inscreve no canal, se gostou, dá o seu joinha, tem outros vídeos interessantes por aí e você me acha pela internet. Quem gosta de digestão, tem lá no blog, tem vários posts sobre esse assunto e outros também no Face, no Instagram, esse é meu Gmail e tô começando o meu Twitter também. A gente se vê e até a semana que vem com outro tema sobre crescimento. Vou responder todas aquelas perguntas nessa sequência de temas aqui de vídeos sobre crescimento infantil. Até lá!